Agora são 7 horas e 35 minutinhos. Vamos atualizar a situação do Irã, porque um integrante do parlamento afirmou que Teherã pode suspender o bloqueio da internet em alguns dias. Essa é a previsão. Ao mesmo tempo, a televisão estatal do país foi invadida por hackers e transmitiu de forma bem breve discursos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente conversa mais uma vez com o nosso analista de assuntos internacionais, Américo Martins, que tem todos os detalhes dessa situação, aliás, situação que vem se escalonando, né? Essa violência toda que a gente vem acompanhando no Irã e agora outras vertentes, internet pode ser cortado. O que você tem de informação, Américo? Bem-vindo de volta. Pois é, Renan, segundo o governo iraniano, é possível que a internet volte nos próximos dias à sua normalidade ou quase normalidade no Irã. Uma das principais medidas que o governo iraniano tomou com o início das manifestações foi cortar a internet. Há mais de uma semana, praticamente 10 dias já, o país está praticamente sem nenhuma internet e com possibilidades bem limitadas dos iranianos fazerem inclusive ligações telefônicas para fora do país. As autoridades cortaram a internet por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, porque eles imaginaram que assim os manifestantes não iam conseguir trocar com tanta facilidade mensagens para organizar as manifestações contra o regime. E o segundo objetivo era impedir que as imagens da enorme, violentíssima repressão contra os manifestantes pudesse deixar o país. E, de fato, houve uma limitação muito grande nessas imagens que conseguiram ser exportadas ali do Irã para fora do país. O regime agora percebe que a situação está voltando a uma certa normalidade, as ruas estão mais calmas nas principais cidades do Irã, o que não significa, claro, que a insatisfação do povo iraniano foi aplacada. Pelo contrário, mostra apenas que esses manifestantes e uma boa parte da população está basicamente com medo de ir às ruas para fazer novas manifestações devido ao altíssimo número ali de pessoas que foram mortas e também detidas. Agora, como essa situação não pode ser, mantida indefinidamente, as autoridades iranianas trabalham nessa possibilidade de restaurar a internet, vendo que a situação começa a se acalmar, começa a voltar à normalidade nas ruas do país. No entanto, um grupo de hackers conseguiu entrar no sistema da televisão estatal iraniana e transmitiu ontem à noite trechos de discursos do presidente Donald Trump e também do filho do antigo Shah, o Reza Pahlavi, fazendo discursos ali, incitando o povo a fazer manifestações e dizendo que o país estava enfrentando uma revolução. Renan. Américo, a gente tem aqui uma informação, inclusive, no nosso site, né, da CNN Brasil, eu estava dando uma olhada, o número de mortes em protestos no Irã pode ultrapassar 16 mil pessoas, é o que está dizendo o jornal Sunday Times, né? Ou seja, de forma independente eles fizeram essa análise. A gente traz imagens para vocês, enfim, recuperadas, obviamente, né? Dos protestos, de tudo que tem se espalhado pelo Irã. Sabemos muito bem da importância da internet para aglutinar esses grupos de manifestantes, Américo, mas você acha que está surtindo efeito ou vai surtir efeito com relação a evitar que novos protestos aconteçam no Irã? Porque, infelizmente, os números de mortos chamam a atenção e preocupam muito, né? Uma escalada de violência gigante. Sim, Renan, essa é a onda de manifestações aí que foi repreendida de forma mais violenta nos últimos tempos no Irã, com um número que é praticamente impossível de você confirmar de mortos, mas são números altíssimos, inclusive de presos também. Em primeiro lugar, porque as autoridades não confirmam as informações. Em segundo lugar, por conta justamente desse bloqueio da internet. Agora, o que está impedindo aí as pessoas de voltarem às ruas é essa repressão, justamente que você destaca tão bem. Uma repressão muito violenta contra os manifestantes, o que criou um pânico na população, um medo generalizado, porque eles perceberam que as autoridades não estão para brincadeira, as autoridades resolveram reprimir
muito fortemente todas as manifestações e acabaram criando números elevadíssimos aí de mortos e presos nas principais cidades do país. Segundo próprias autoridades do Irã, nas áreas onde existe uma maioria curda no país, mais ao norte, noroeste do Irã, nordeste, perdão, do Irã, existe mais possibilidade ali, um número maior de vítimas dessa repressão, porque as manifestações também foram manifestações mais fortes. Então você vê uma situação em que os iranianos estão com medo e as autoridades continuam fazendo ameaças e dizendo que vão debelar qualquer tipo de manifestação à força, alegando inclusive que essas manifestações teriam envolvimento de agentes estrangeiros, tanto dos Estados Unidos como de Israel, o que também não está comprovado. Então, as autoridades iranianas estão apelando cada vez mais para a força e, graças a muito sangue, muita violência, é que eles conseguiram conter relativamente essas manifestações, considerando agora, inclusive, como a gente comentou, que eles podem voltar a liberar a internet no país, que já está suspensa há praticamente 10 dias. Renan.